Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar com vocês sobre alimentação do pós-parto. A gente já vem falando algumas coisas sobre o pós-parto e ao longo de todas as nossas conversas, nós falamos da importância da boa alimentação durante a gravidez. Aliás, as mulheres que sempre se preocuparam com a boa alimentação têm um organismo mais saudável e, lógico, tem mais chance de ter também uma gravidez mais saudável. O estado de saúde do ser humano depende muito de uma boa alimentação e de um equilíbrio emocional. A mulher, após o parto, necessita de maior quantidade de nutrientes, já que além de seu organismo ficar debilitado com o parto e ela perde muito sangue, então tudo isso enfraquece a mulher. E ela ainda vai produzir leite para o bebê. E para que esse leite seja bem saudável, ela precisa ter uma boa alimentação, uma alimentação de qualidade. Então, a mãe que amamenta, ela queima cerca de 600 calorias a mais por dia, o mesmo que correr 1 hora todos os dias. Por isso, durante a amamentação, é normal que a mulher tenha muita fome e muita sede. Na produção do leite, ela precisa de muita água, ela precisa tomar muita água para ir repondo a água que ela vai perdendo durante a amamentação. Então, atenção à sua alimentação. Ela deve ser rica e variada, repleta de frutas, cereais integrais, laticínios, legumes, verduras, carnes, peixes e frango, evitando alimentos industrializados e muito gordurosos que não acrescentam valor nutricional nenhum, nem à mãe e nem ao filho. Um bicho-papão para as mães de bebês recém-nascidos são as famosas cólicas. Antes de falar sobre as cólicas, quero dar uma dica às mamães. Paz no lar, a tranquilidade da mãe, oferecendo aconchego e carinho ao bebê, pode ser um excelente remédio contra todos os males. Não existe bebê manhoso. Ele tem necessidade do calor e carinho dos pais. Quanto mais ele ficar sozinho, no seu berço ou em qualquer outro lugar que você o deixe sozinho, mais chance tem dele sentir desconforto e chorar. Você já pensou que o seu bebê foi concebido e gerado num confortável ambiente do seu corpo, onde ele recebeu tudo o que necessitava e sempre numa temperatura agradável? De repente, ele está em um outro lugar, ouvindo vozes desconhecidas, com uma claridade perturbando seus olhos, pessoas mexendo com ele. É lógico que ele vai ter uma sensação de medo e como a única forma que ele tem de demonstrar isso é chorando, ele vai chorar. É nessa hora que você, seu marido e quem estiver auxiliando você deve encher esse serzinho indefeso de amor, de carinho e proteção, para que ele se sinta seguro. E aí certamente não terá motivos para chorar tanto. Não se preocupe, que isso passa com o tempo. Às vezes as pessoas te falam, não fique pegando o bebê que ele vai ficar muito manhoso. Bobagem. Ele não vai ficar manhoso. Ele vai se sentir tranquilo, seguro e vai chorar menos. Com o tempo, tudo isso passa. Vale muito encher seu filho de mimo e vê-lo crescer saudável. Em pouco tempo, você vai sentir saudade de ter o seu bebezinho no colo, porque eles vão crescendo e querendo ter suas próprias conquistas.
e você vai sentir muita saudade do tempo que ele precisava do seu aconchego. Aproveite isso. Mas e aí? Vamos falar das famosas cólicas. Elas surgem geralmente na segunda semana de vida do bebê e normalmente vão até os 3 meses. Isso não é matemática, gente. Às vezes vai um pouquinho mais, um pouquinho menos. O problema é que o sistema digestivo do bebê ainda é imaturo no início da vida e ao longo do primeiro ano vai se familiarizando com os diversos alimentos que vão chegando até ele através do leite materno. Nessa fase de adaptação, os alimentos ingeridos pela mãe, em média de 4 horas, já estão no leite materno. Pode causar gases no bebê, provocando cólicas. Mas ainda não existe uma comprovação científica de que quais alimentos provocam essas cólicas. Então você tem que ir mais ou menos que testando isso. Existe um estudo recente que argumenta que quanto mais o bebê chora, mais ele tem gases e cólicas. O sistema nervoso dele ainda está aprendendo a reconhecer e bloquear os sinais. Então, um simples choro por desconforto, que vai prolongando por mais tempo, pode se tornar um choro desesperado de cólica. Por isso, a nossa dica é dar colo, mima, aconchega, dá carinho, dá amor, mantenha seu bebê nos seus braços, sempre que você sentir que ele está desconfortável. Não existe ainda comprovação científica sobre os alimentos que causam cólicas no bebê, mas já existem estudos que nos levam a crer que alguns alimentos podem provocar cólica. Mas não é uma regra. Cada bebê reage de uma maneira aos alimentos. De uma forma geral, alimentos que causam gases na mãe podem causar gases também no bebê. Por isso, é bom evitar comer em excesso alimentos como feijão, ervilha, nabo, couve-flor, brócolis, que são os vilões da causa de gases. Também as frutas muito cítricas, pimenta ou excesso de condimentos pode causar desconforto no bebê. Outro alimento que pode causar gases é o leite de vaca. Por isso, aconselhamos usar o leite sem lactose ou mesmo evitar temporariamente o leite. Mas vocês vão falar: meu Deus, o que eu vou comer? Não pode nada, tudo que eu gosto não pode. Você deve comer alimentos saudáveis e evitar as guloseimas sem valor nutricional. Não fique assustado, que tem muita coisa gostosa que você pode comer. Procure fazer as 3 refeições principais, sendo café da manhã, almoço e janta. Nos intervalos, come frutas, cereais, pão integral. É importante não ficar com fome. Comer a cada 3 horas, mais ou menos. Nas refeições principais, é bom ter no prato porções de legumes, verduras e proteínas. Essa proteína, para quem é vegetariano, deve buscar a proteína vegetal, né? Da soja e as folhas escuras. Quem não é vegetariano pode comer carne, frango, peixe e carboidratos. Os carboidratos são arroz, batata, macarrão, os tubérculos, tudo isso tem carboidrato. Da forma que eu falei, ficou parecendo que o carboidrato é proteína. Não é não, hein, gente? A carne, o frango e o peixe, as proteínas. E também você deve ter no seu prato uma porção de carboidrato, né? O arroz, a batata, o macarrão, ou uma batata doce, inhame. E vocês vão prestando atenção nessa alimentação. Comeu, o neném chorou, tira uma coisa, tira outra, vai vendo o que está causando aquele mal-estar nele. Na pirâmide alimentar, os carboidratos são a base da pirâmide, quer dizer, os alimentos que devemos ingerir em maior quantidade. Mas é um bom carboidrato, o carboidrato que vem das raízes, dos tubérculos, dos cereais. Evitar os bolos, bolachinhas com gordura saturada, como as bolachas recheadas, dê preferência aos alimentos integrais. E pense bem,
3 frutas no mínimo por dia. Pode ser mais que isso, mas o ideal é que seja no mínimo 3 frutas por dia. Nesse período, você já vai ter muitas novidades na vida, então não é preciso ficar se estressando com a alimentação. Já tem novidade que chega, muita coisa nova, então vamos evitar estresse com a alimentação. Procure ter uma alimentação habitual, desde que seja saudável, completa, variada e equilibrada, tanto em quantidade como em qualidade. O seu próprio organismo vai te dando o sinal das quantidades e você vai dando atenção à qualidade. Normalmente, você vai ter mais fome e com isso, você vai falar, eu estou comendo demais. Não, não é demais. É bom comer um pouquinho mais. Meninas, nem pensar em fazer dieta durante a amamentação. Mesmo que queira perder um pouquinho de peso, não é hora de restringir a alimentação. Seu corpo precisa dessa energia para poder produzir um leite saudável para o seu bebê. Bom, nesse período do começo da amamentação, o certo é ir testando qual alimento causou desconforto, qual não causou, qual provocou gases e vai substituindo. Eu já tinha falado isso com vocês, né? Então prestem bem atenção nisso. Essa seleção quem vai fazer é você, porque cada bebê é um. Evite alimentos com muito açúcar, ou muito salgado, ou gordurosos. Eles podem prejudicar a sua saúde e também a produção do leite. Não beba bebidas alcoólicas. O álcool passa para a circulação sanguínea da mãe e do sangue para o leite. Como o organismo do bebê ainda está em desenvolvimento, é difícil para ele eliminar o álcool, o que afeta o bom desenvolvimento dele, além de causar muito desconforto. As bebidas com cafeína, como café, alguns chás, refrigerantes, podem causar agitação e irritabilidade no bebê. Isso não quer dizer que você está proibida de tomar essas bebidas. Basta evitar e, quando ingerir, observa se o comportamento do bebê alterou. Se alterou, se ele ficou um pouquinho nervoso, não bebe mais. Alguns alimentos têm sabor muito forte e, se você não for acostumada a usar, o bebê pode estranhar e rejeitar o leite. Se você tiver o hábito de usar esses alimentos de gosto forte, normalmente eles não vão estranhar, porque eles já estão acostumados com esse sabor, com esse cheiro mais forte da sua barriga. Então normalmente não vai estranhar, mas se for uma coisa nova, tente evitar. O chocolate, o famoso chocolate que todo mundo adora tanto, pode causar reações alérgicas e irritabilidade no bebê. Então, usar pouco e observar a reação do neném. A regra de observar é sempre essa. Comeu, observa. Não tá bom? Suspende. Essa fase você está vivendo para ele, para o seu tesouro. Todos os medicamentos só devem ser usados exclusivamente com orientação do seu médico, que deverá saber que você está amamentando. Nunca tomar remédio por conta própria. Muita atenção aos líquidos. Nessa fase de produção de leite, você precisa de 3 a 4 litros de líquido por dia. Nessa quantidade estão incluídos os sucos, chás. Tenha o hábito de ter sempre por perto uma garrafinha de água, que a hora que a boca secou um pouquinho, já toma uma aguinha e vai tomando, porque a hora que você estiver amamentando, a hora que começa a amamentar, dá uma sede louca. Então já costuma ter sempre uma água por perto. Embora seja muito bom tomar chá nesse período, você deve ter um pouco de cuidado ao escolher o chá. Alguns chás não devem ser tomados durante a lactação, porque podem alterar o sabor do leite. E aí o neném vai rejeitar, ele estranha e rejeita. E pode provocar desconforto, diarreia, gases ou irritação. Então, cuidado com os chás. Alguns chás, como o de camomila, erva doce, por exemplo, podem ser usados na amamentação para tratar problemas da mãe e do bebê. São chás bem suaves, bem indicados para o bebê e a mãe. Como nessa fase de amamentação você não precisa de dar nada para o seu bebê, você pode tomar o chá,
que passa para ele. Por exemplo, caso o bebê tenha cólica, a mãe pode beber chá de alfazema, que passa para o leite e acalma o bebê. É muito importante colocar o bebê para rotar sempre. Toda vez terminou de mamar, coloque ele para arrotar, porque ele engole gases, engole ar, e aí isso provoca gases. É uma boa oportunidade de aproximar o bebê do papai. A mãe amamenta e o papai põe para rotar, porque ele fica um pouco excluído nessa fase, porque quem amamenta é só a mãe. Então essa é uma boa oportunidade de aproximar pai e filho. Importante quando colocar o bebê no peito para mamar é observar se ele encaixou bem toda a boca no mamilo. Coloque bem de frente para você, de forma que ele pegue bem no peito. Isso evita que ele engula muito ar e contribui para não causar fissuras no peito. Siga a tabela de alimentação para ajudar você a comer com qualidade. É importante comer com prazer. Não é hora de se estressar comendo o que não gosta. Você precisa estar bem física e emocionalmente para passar muita tranquilidade para o seu bebê. Se achar necessário e se você tiver alguma carência nutricional ou se for vegetariana, procure um nutricionista. Um profissional especializado poderá ajudar a tirar suas dúvidas na montagem do seu cardápio de acordo com as suas necessidades. Aliás, se você for vegetariana, esse cuidado deverá ser tomado desde a gravidez. Pois bem, essas são as nossas dicas para a sua alimentação pós-parto. E se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa que quiserem saber, a gente responde todas as perguntas. Podem colocar aqui embaixo a sua dúvida que nós estaremos respondendo. E se inscreva no nosso canal aqui em cima, que tem um lugar para vocês se inscrever, que vocês vão receber toda vez que nós colocarmos um vídeo novo, alguma novidade, vocês estarão recebendo. Muito obrigada e até a nossa próxima conversa.